Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula de banco de Java com banco. Não começa aí. Não começa aí, cara. Mas... Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aí de banco de dados com Java. Então, pessoal, o que a gente vai fazer hoje, né? Vou rodar o projeto aqui para a gente ver onde a gente parou. Então, o que a gente vai fazer hoje? Aqui nesse botão entrar, quando a gente clica nesse cara hoje, ó, mesmo sem botar usuário e sem botar senha, ele direciona para a tela de menu. E não é isso aqui que a gente quer. A gente quer que... deixa eu rodar ali aqui de novo. O que a gente quer é que quando a gente insira aqui o usuário, por exemplo, teste e senha teste, ele verifique no banco de dados e só se tiver esse usuário aqui no banco de dados, aí sim ele jogue para a tela de menu, tá? Então roda a vinheta e vamos nessa. Bom, pessoal, então voltamos depois da vinheta, né? Vamos implementar ele aí. Então como é que a gente começa? Vamos vir aqui na tela de Login View, primeiro, vamos vir aqui no nosso projeto e vamos clicar nesse botão aqui entrar, para ver o que a gente já programou nele, né? Então se eu vim aqui nesse botão entrar, pessoal, a gente fez o seguinte aqui, ó. A gente fez uma tela de menu, né, que é um novo menu view, e setou essa tela de menu aqui para true. Então, olha só, isso aqui, pessoal, não vai poder ser aqui, porque na última aula a gente já viu que não é bom manter regra de negócio na nossa view. E aqui onde a gente está é a view, tá? Então qual é que seria a melhor coisa da gente fazer? Seria que essa regra de negócio ficasse num controller. E é exatamente isso aí que a gente vai fazer. Como aqui no cadastro a gente criou um cadastro controller, para o login a gente vai criar um login controller também. Então a gente vai vir aqui no pacote do controller, vamos dar um botão direito, novo, classe Java, e vamos criar aqui login controller, que vai ser o controlador que vai controlar a autenticação do usuário, né? Então fizemos o login controller. Todo controller tem que ter uma view, né, pessoal, aqui para manipular. Então eu vou colocar aqui private view. Tá, Thiago, mas de que tipo é a view? A view, ela vai ser desse tipo aqui, pessoal, ó. Login view. Então nós vamos colocar aqui, vai ser do tipo login view, vou dar um Ctrl espaço, né? Vai ser do tipo login view. E eu só posso criar um login controller passando a view. Eu não quero ter um login controller sem uma view. Então eu vou dar um botão direito aqui, inserir código, vou vir aqui em constructor, vou selecionar aqui a view e vou clicar em gerar. Então tá beleza, pessoal. Ele já gerou aqui para mim um construtor e agora eu só posso criar aqui, ó, um controlador, né, um login controller, se eu tiver uma login view associada. Perfeito. Só isso basta? Ainda não, né, pessoal? A gente viu que para fazer com que o controller fique ligado à view, a gente precisa ir lá na view, né, aqui na login view. E aqui onde ele inicia os componentes, a gente vai dizer o seguinte. Bom, eu quero ter um controlador, uma classe que me controla, e ele vai ser igual a um new, né, login controller. Vou colocar aqui login controller. Ponto. Ele vai pedir para mim importar aqui, ó, adicionar importação para controller, login controller, sim, quero. Só que o login controller, a gente disse que ele tem que receber um parâmetro, né? Aqui, ó, ele tem que receber uma view como parâmetro. E qual é que é a view que a gente vai passar para ele? Como a gente está dentro da view, né, pessoal, a gente vai passar this. Isso quer dizer assim, ó, eu tô dentro da view, então eu mesmo vou me passar como parâmetro. Eu quero que esse controlador me controle. Perfeito. E aqui, pessoal, a gente vai clicar nesse botão, criar campo controller em view, criar o campo controller em login view para poder acessar esse campo, sim. Clicando aqui, agora ele já colocou aqui em cima para nós uma variável controller. E essa variável controller aqui, ó, eu vou conseguir acessar ela de qualquer lugar do meu código. Perfeito, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Aqui nesse botão que a gente criou, né, ao invés de exibir a tela de menu aqui, ó, eu vou dar um Ctrl X nesse cara aqui. Um Ctrl X, né? Vou copiar ele, ou melhor, eu vou deixar ele aqui. E aqui embaixo eu não quero mais executar esse aqui, ó. Eu quero o seguinte. Eu quero chamar o meu controller, então você vê aqui, controller, e eu quero dizer para o meu controller o seguinte, controller, autenticar.
Ó, deu até o barulho da Netflix aí, pessoal. Então eu vou dizer pro meu controller aqui, ó. Login controller autenticar, tá? Então quando eu clicar naquele botão lá, pessoal, aqui, ó. Quando eu clicar no botão entrar, eu quero que ele execute esse cara aqui, ó. Autenticar. Esse cara aqui existe? Ainda não existe, né? Então a gente pode vir aqui, ó. Né? Vamos se ligar nas manhas aí pra gente programar um pouquinho mais rápido, ó. E ele vai dizer pra mim, ó. Como não existe o método autenticar, tu quer criar esse método lá no login controller? Quero. Então eu vou clicar aqui. Ele já criou ele lá pra mim. E eu vou recortar esse código daqui. Eu vou dar um botão direito, recortar, né? Vou dar um botão direito, ou Ctrl X, né? Vou vir aqui, recortar esse cara aqui, Ctrl X. E vou colar ele lá na classe Login Controller. Ó, ele já criou para nós aqui, pessoal, ó, função autenticar. Eu vou tirar esse texto daqui e vou dar aqui um Ctrl V, tá? Tu quer importar o menu view? Quero. Importar o menu view. Então agora, pessoal, a gente refatorou o nosso código e agora a lógica de autenticação está passando pelo nosso controller, ó, e não mais pela nossa view. A nossa view simplesmente diz pro controller, ó, controller, autentica aí para mim. Então, perfeito. Vamos rodar aqui e ver se o código está funcionando. Vou rodar ele aqui. Vou clicar em entrar. Beleza, ele ainda está navegando, pessoal. Perfeito. Só agora. Eu só quero navegar, né? Agora eu vou concentrar aqui no Login Controller, ó. Eu só quero fazer o menu aparecer se tiver o usuário lá no banco de dados, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, vamos começar passo a passo. Vamos começar pequeno, né? Vamos começar pequeno e depois vamos engrandecendo aí. Eu vou comentar aqui quais os passos que a gente tem que fazer. Primeira coisa, a gente tem que ter um usuário da tela, né? Então eu vou colocar aqui, ó, buscar um usuário da view. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar um usuário da view. Depois que a gente tiver esse usuário da view, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o projeto aula antes, né, pessoal? Para não vir aqui no Se Vira nos 30. Nós vamos verificar, ó, verificar se existe no banco de dados. Então, olha só, peguei o usuário da view. Vou verificar se ele existe no banco de dados. Aí aqui embaixo, se existir, direciona para menu. Então, perfeito, pessoal. Vamos buscar um usuário da view, verificar se ele existe no banco de dados. Se ele existir, nós vamos direcionar para o menu. Perfeito. Então, vai ser essa aqui o nosso script, ó, que a gente vai colocar aqui, ó. Então, como é que a gente busca um usuário da view? Vamos pensar lá, pessoal. A gente já fez isso em algumas aulas anteriores. Vamos só repetir o processo. Então, a gente vai vir aqui na nossa view, aqui, ó, na nossa login view. Vamos vir aqui em projeto e vamos dar um nome para esses campos aqui, ó. Esse campo aqui eu vou dar um botão direito, editar nome da variável. Em vez de jtextfield1, eu vou deixar jtextfield usuário. Vou dar um OK. Esse aqui da senha, eu vou dar um botão direito, alterar o nome da variável. jpasswordfield senha. Perfeito. OK? Renomeei os campos, né? Vou voltar lá no meu login, no meu código fonte aqui, ó, do login. E agora que eu renomeei os nomes, eu vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui embaixo eu vou liberar o acesso a esses campos, né? Então eu vou dar aqui um botão direito, inserir código. Vou gerar os getters e setters. Para quem? Para o meu jpassword aqui, ó, field. E o meu jtextfield usuário. Esses dois que eu acabei de nomear. Vou gerar eles aqui. Gerou para mim os getters e setters desses caras aí. Vou salvar. Agora aqui no meu controller, ó, eu já tenho acesso àqueles campos lá. Então, como é que eu pego um usuário da tela? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma string usuário, que ela recebe aqui como parâmetro a minha view, ó, eu tenho a view aqui, vai lá na minha view e busca para mim o campo chamado jtextfield usuário, e dentro desse campo eu quero o texto dele, ó. Então, get text. Perfeito, pessoal. Aqui eu consigo obter um usuário. Isso aqui a gente já fez antes aqui no Form Cadastro View, ó. Vamos dar no Form Cadastro Controller, desculpa. A gente já fez, ó. A gente vai lá na View e busca o usuário, vai lá na View e busca a senha,
e depois a gente cria um usuário, tá? Então nós podemos pegar esse código aqui, né? Vamos pegar esse códigozinho aqui, vamos copiar esse código aqui, ó, e vamos colocar esse código aqui, tá? Então olha só, pessoal, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai pegar um usuário e uma senha e vamos construir um objeto do tipo usuário, ó, passando o usuário e a senha. Só que esse objeto não precisa ser chamado usuário Xande. Vamos colocar aqui usuário autenticar. Um objeto do tipo usuário autenticar. Aqui a gente vai corrigir a importação, adicionar a importação para model usuário, perfeito, quero. Ele corrigiu para nós. Então agora nesse objeto usuário autenticar, a gente já tem um usuário que veio da view. Perfeito, a primeira coisa a gente já fez aí, ó. Acabamos o primeiro item aqui, pessoal. Vamos para o segundo item. Bom, a gente precisa verificar se esse usuário existe no banco de dados. Agora, pessoal, vem o grande trunfo de a gente ter feito ali o DAO, né? Porque agora o nosso código vai crescendo e nós já vamos programando de acordo com o design que a gente fez ele ali. Bom, eu preciso verificar se um usuário existe no banco de dados. Quem que eu vou chamar para fazer isso? Bom, eu preciso chamar um usuário DAO. O meu usuário DAO que vai ver se um usuário existe no banco de dados, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar aqui um usuário DAO. Como eu já tenho esse código, pessoal, aqui no form cadastro, aqui, ó, eu já tenho um código aqui que pega um usuário DAO para mim, ó. Então, eu vou copiar esse código aqui, ó, desde a conexão, né? Eu preciso da conexão. Então, eu vou pegar a conexão, vou pegar o usuário DAO, pegar esses dois caras aqui, ó, e vou colar eles aqui. Deseja importar essas classes, Thiago? Quero importar, não tem problema. Importa pra mim aí. Então, olha o que a gente tem aqui, pessoal, ó. Então, a gente tem aqui um objeto do tipo usuário DAO, ó. Primeiro, a gente fez a conexão, tá? Depois que a gente pegou a conexão, a gente pegou o usuário DAO e passou a conexão para ele. Então, a gente vai ter aqui um objeto do tipo usuário DAO. Agora, esse objeto do tipo usuário DAO que a gente tem aqui, ó, a gente consegue manipular o usuário no banco de dados, que é esse cara aqui. O que a gente quer? Verificar se existe um usuário no banco de dados. Então eu vou dizer assim para o usuário DAO. Usuário DAO, ponto. Eu quero verificar, ou melhor, autenticar usuário. Usando o quê? Usando o usuário e senha. Então, ó, autenticar usuário por usuário e senha. Beleza, pessoal. Criei essa função aqui, ó, autenticar usuário por usuário e senha. Por que assim escrito? Porque eu consigo ler o código, pessoal, e ver o que ele faz. Bom, aqui eu pego um usuário DAO e autentico esse usuário pelo usuário e pela senha. Ah, perfeito. Só que ele está me dando um erro aqui. O que ele está dizendo, ó? Ele está dizendo que essa função não existe. A gente criou essa função lá em usuário DAO? Ainda não. Então nós vamos clicar aqui e aqui ele já diz para nós, ó, criar método autenticar usuário por usuário e senha em DAO? Sim, eu quero criar. Vou clicar aqui. Então, pessoal, agora, ó, se eu vim aqui, ó, em usuário DAO, ele já criou essa função lá para mim. Vamos dar uma olhada. Olha aqui embaixo aqui, ó, autenticar usuário por usuário e senha. Perfeito, pessoal. Agora eu vou ensinar umas manhas para vocês, para usar até melhor esse recurso de ele criar para nós as funções. Ó. Vou tirar essa função daqui, tá? Tirei a função daqui, voltei para o login controller. Olha só, quando eu autenticar um usuário por usuário e senha, eu não tenho que passar o usuário, hein? Eu poderia fazer melhor essa assinatura desse método aqui. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia perguntar, existe, olha como fica melhor, existe usuário, não, só existe por usuário e senha. Ó, eu pego a classe usuário DAO e pergunto se existe por usuário e senha. E quem eu vou passar aqui como parâmetro? Um usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, esse usuário aqui, na verdade, ó, usuário autenticar. Eu vou passar aqui, ó, usuário autenticar. Olha só, pessoal, vou salvar. Percebam que eu quero que essa função, aqui no meu código eu quero saber somente se existe por usuário e senha esse usuário, tá? Eu quero ver se ele existe lá no banco de dados.
Essa função existe? Ainda não. Como eu passei ele como parâmetro aqui, vocês vão ver agora como ele vai gerar melhor, ó. Eu vou clicar aqui e vou clicar criar método. O que ele fez? Ele veio aqui no usuário DAO para mim e já criou a assinatura do meu método aqui e já disse, ó, que esse meu método precisa de um usuário para funcionar. Perfeito? Então, perfeito, pessoal. Vou vir aqui, vou apagar esse cara aqui. Nesse cara aqui eu vou colocar aqui só usuário, ó. Pode ser, aqui pode ser para mim só usuário, o nome dessa variável. E nós vamos, então, aqui dentro do usuário DAO, fazer a verificação para ver se o usuário existe no banco de dados. Então, como é que a gente vai começar aqui, pessoal? Vou salvar aqui. Aqui no Login Controller ele está com erro, ó. Vamos vir aqui, vamos ver o que ele disse aqui para nós, ó. Adicionar cláusula throws para SQL Exception? Sim, pode adicionar para mim lá em cima. Perfeito. Vamos salvar aqui, Ctrl S. Voltar para o usuário DAO. Existe por usuário e senha? Então vamos programar, pessoal. Aqui dentro do DAO é onde a gente vai programar para fazer o select no banco e ver se existe. Se existir o usuário, o que a gente vai retornar? True. Caso não existe, a gente vai retornar false. Então aqui, em vez de public void, nós vamos fazer ele retornar um boolean. Né? Verdadeiro ou falso? Ó. Retorna um tipo verdadeiro ou falso. Então vamos lá, pessoal. Vamos programar aqui. Tá? Então, para programar ali, deixa eu... Aqui, ó. Vamos ver se existe, então. Primeiro a gente começa com uma string SQL, né, pessoal? Igual aqui em cima, ó. Então vamos fazer aqui um SQL. E nesse SQL que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai colocar esse código aqui, select. A gente vai fazer aqui um select, asterisco from. Pesquisa na tabela usuário, né? Quando o usuário for igual a não sei, depois eu vou botar aqui. E também a senha for igual a não sei. Vou botar aqui também. Tá? Então ele vai fazer esse select e vai retornar os registros. Ó. Esse aqui vai ser a nossa string SQL. Depois a gente vai pegar esse código aqui, o prepared statement. Podemos até copiar esse cara daqui, ó. Vamos colar ele aqui embaixo. Vamos executar esse statement também. Então nós vamos colar ele aqui embaixo aqui. Tá? Vamos pegar esse código Esse aqui, ele está fechando a conexão aqui embaixo, pessoal. Ó. Aqui não é bom a gente fechar a conexão. Vamos tirar esse código, esse cara daqui. Ó. Não é bom que a gente feche a conexão aqui, tá? Tirar esse cara daí e corrigir um erro que a gente fez, tá? Então, olha só, pessoal. Eu estou criando uma string SQL. Depois eu tenho aqui um prepared statement, né? E ele vai criar esse statement aqui com o meu SQL. E depois eu vou executar esse cara lá no banco, tá? Depois que eu executei esse cara no banco, deixa eu só vir aqui ver o que ele está pedindo. Adicionar throws para Java SQL Exception? Sim, pode adicionar lá para mim. Depois que eu executei esse cara no banco, pessoal, a gente vai querer os resultados disso, né? No insert aqui, ó, eu só inseri. E agora, pessoal, aqui eu estou dando um select. Eu espero retornar dados. Então, como é que eu posso fazer para retornar os dados? Bom, depois que eu executei aqui, ó, quando eu disse para o statement, vai lá e executa no banco. Esse cara aqui vai me trazer uma resposta. E essa resposta, eu posso pegar ela através de statement.get result set. Esse método aqui, ó, eu consigo pegar um result set, tá? Que é o resultado que vem do banco, tá? Então, e eu vou salvar esse resultado aonde? Eu posso vir aqui e dizer para ele, ó, designar valor de retorno a uma nova variável. Tá? Então ele vai criar aqui, ó, um tipo result set para mim, uma variável result set. Nessa variável result set agora aqui, pessoal, eu vou ter o resultado, beleza? Eu vou ter o resultado desse cara aí. Então vou fazer o seguinte. Bom, pessoal, então a gente vai fazer o seguinte. Aqui no result set a gente vai ter o resultado, né? Dessa lista aí que veio do banco de dados. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Enquanto, né? While. Enquanto. Olha, ele até já me deu uma dica aqui, ó. Mas vamos apagar essa dica dele aqui, ó. Enquanto. Aqui dentro dessa minha variável result set aqui, ó. Enquanto esse result set ele tiver um próximo, ó. Eu tô varrendo meu result set e tô varrendo linha por linha. Cada next que eu dou aqui, ó, é uma linha. Então, se ele tiver uma próxima linha,
quer dizer o quê? Quer dizer que tem conteúdo dentro do result set. Eu fiz o select e retornou alguma coisa. Se retornou alguma coisa, eu vou dar um return true para minha função, ó. Porque daí existe um usuário, né? Eu fui lá, pesquisei o usuário, existe algum resultado. Se existir algum resultado, eu vou retornar true. Se não, eu vou botar aqui um else. Eu posso vir aqui e dar um return false. Beleza, pessoal? Return true, return false. Beleza? Só que aqui, pessoal, a gente vai dar uma programar. Opa, aqui não precisa entrar no else, né, pessoal? Aqui é um while, né? Aqui é um while. Então a gente pode fazer só aqui um return false. Perfeito, ó. Então, se tiver algum resultado, pessoal, ele vai percorrer o resultado e vai retornar true. Se não tiver nada, ele vai retornar false. Perfeito, pessoal? Perfeito. Pessoal, como a gente está fazendo um while para verificar se existe uma próxima linha, a gente pode muito bem substituir esse while por um if, né? Então vamos substituir esse cara aqui, ó. If. Se por acaso tiver um próximo, eu vou retornar true. Se não tiver um próximo, eu vou retornar false. Então olha só. Vamos prestar bastante atenção que agora a gente vai fazer uma coisa bem bacana aí. Se eu tiver um resultado, se eu apliquei o select e na minha lista tiver um resultado, eu vou retornar true, né? Se não tiver, eu vou retornar false. Vamos olhar essa expressão aqui, pessoal. Se eu perguntasse para vocês agora, o que esse result set.next retorna, tá? Esse result set.next, ele me retorna um true ou false, não? O meu if, ele compara um true ou false, não compara? Então, por exemplo aqui, ó. Quando o compilador vir aqui, ele vai verificar esse result set, ele vai ver assim, ó, tem resultado? E ele vai botar aqui true. Olha bem, ele vai botar aqui true. Então, se for true, return true. Se for false, return false. Olha só, pessoal, como esse cara aqui vai me retornar um true ou false, eu não preciso retornar aqui, ó, return true, return false. Olha o que eu vou fazer. Eu simplesmente posso substituir isso aqui, ó, por um return result set ponto next. Olha só, pessoal, essa instrução aqui, ó, é a mesma que essa aqui de cima. O que acontece? Isso aqui vai me retornar true ou false, né? Então aqui, ó, eu tô mandando ele retornar direto, ó. Existe resultado, se ele disser que sim, true, já retorna true. Se ele disser que existe resultado false, ele já retorna false. Então eu substituo todas essas linhas por essa única linha aqui, ó. Olha como fica mais limpo o meu código aí com algumas técnicas. Então sempre que tu tiver um if aí, que o teu if, não sei o que, if, se, retorne true, se não, retorne false. Tu pode olhar de repente para poder fazer essa manha que a gente fez aí agora, né? Então, perfeito, pessoal. A gente já programou aqui a nossa classe existe o usuário. E agora a gente vai voltar para o nosso login controller aqui, ó. Cadê o nosso login controller? E vamos dar uma verificada nele. Tá? Então, aqui no usuário DAO a gente vai perguntar: existe por usuário e senha esse... E vamos passar esse usuário aqui, ó. Existe esse usuário aqui por usuário e senha? Vamos que existe no banco. Vou melhorar essa pergunta aí. Existe, deixa eu ver aqui, ele vai pedir aqui, deixa eu ver aqui, existe no banco, tá, a gente vai ter que alterar aqui, vamos ter que alterar aqui também. Existe no banco por usuário e senha. Beleza. Existe, agora já fica mais fluido, ó, pessoal. Pegamos o usuário DAO e perguntamos: existe lá no banco, pesquisando por usuário e senha, esse usuário aqui? Né, que esse usuário aqui a gente pegou da tela. Aí, essa expressão aqui, ó, toda essa expressão vai retornar para mim um true ou false, não? Vai sim. Então, se vai retornar um true ou false, eu posso colocar isso aqui dentro de um if. Olha só. Se acontecer isso aqui, ou melhor, vamos deixar um pouquinho mais simplificado. Nem vamos botar dentro de um if. Tá? Vamos simplificar um pouquinho mais.
Vamos vir aqui e vamos clicar nesse cara aqui, ó. Isso aqui vai retornar um true ou false, né? Então vamos pegar um booleano aqui, vamos fazer uma variável booleano, não custa nada pra gente fazer um boolean. Boolean. E vamos existe, né? Então vamos perguntar aqui se existe, ó. Existe esse usuário lá no banco de dados? E vamos salvar nessa variável existe. Essa variável existe aqui, ela vai dizer para nós se existe ou não existe, tá? Então nós vamos vir aqui e fazer um if, ó. Se existir, direciona para o menu. Então a gente vai vir aqui e vamos terminar com if, né? If, se existe, olha como dá para ler o código. Se existe, se ele existir, nós vamos direcionar para o menu. Então nós vamos executar essa lógica aqui de baixo, ó. Olha aí, pessoal. E se não existir, né? Se não existir, o que a gente vai fazer? Vamos mandar uma mensagem para o usuário. Então vamos colocar um J maiúsculo aqui, O maiúsculo, J option pane. Eu escrevi J option, Ctrl espaço. Vamos ver. Ali, ó, J option pane, ponto, Ctrl espaço de novo. Ponto show, message dialog, aqui, ó. Show message dialog. E vamos colocar aqui, em vez de... Aqui nesse existe, vamos substituir ele por uma aspa. E vamos colocar assim, ó. Usuário ou senha inválidos. Se existir um usuário no banco de dados, a gente redireciona para o menu. Se não existir, a gente vai exibir usuário ou senha inválidos aí, pessoal. Perfeito? Vou salvar esse meu código aí. E agora nós vamos fazer uma autenticação aí, pessoal. Vamos ver se funcionou esse nosso código aí. Vamos rodar ele aqui, ó. Tá? E vamos botar um usuário que não existe, tá? Vamos botar aqui Pedro. E o Pedro vai ter a senha Pedro também. Vou tentar entrar agora. Cliquei aqui em entrar. Olha só, pessoal, já deu um erro aqui para nós. Vamos ver qual erro que ele deu. Ele disse que, ó, nenhum valor especificado. Mas, claro, vamos fechar esse cara aqui. É bom até que aconteça os erros, né? Aqui, pessoal, pra gente corrigir já no vídeo mesmo, pra gente dar uma olhada. Claro, pessoal, que vai existir o erro. Aqui no nosso usuário, ó. Cadê ele? Usuário down. Aqui no nosso usuário, a gente não especificou qual usuário que é para ele buscar no select. Então aqui, pessoal, ao invés desse ponto de interrogação, nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Nós vamos concatenar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, a gente vai concatenar. Então a gente vai botar aqui aspas simples primeiro, que é do SQL, né? Aspas simples. Então aqui dentro, por exemplo assim, se eu botasse aqui Thiago e aqui eu botasse 1, 2, 3, 4, ele ia verificar se o usuário Thiago e senha 1, 2, 3, 4 existe no banco de dados. Como eu quero que ele verifique esse usuário que eu passei aqui, ó, como parâmetro, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui dentro do Thiago, cuidado para deixar aspas simples, eu vou fechar duas aspas duplas, e no meio das aspas duplas eu vou botar dois mais. E no meio deles aqui eu vou concatenar, ó, com o que tiver em usuário, ponto, get usuário. E na senha eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou cuidar das aspas simples aqui. Né? Tirei, vou botar aspa dupla para fechar a string. No meio da aspa dupla eu vou botar dois mais. E vou dizer que aqui, ó, eu quero concatenar com usuário, ponto, get, senha. Tá? Então a gente fez desse modo, pessoal. Mas logo na frente a gente vai ver os problemas que trazem nessa implementação aqui, tá? Por enquanto a gente vai ver se funciona. Vamos lá. Então eu vou vir aqui e vou clicar aqui em executar. Vamos ver se agora vai dar certo. Vou botar aqui usuário Pedro e senha Pedro. Vou clicar em entrar. Usuário ou senha inválidos. O Pedro não existe no banco de dados. Tá, Thiago, mas qual usuário existe? Bom, aí vocês consultem o banco de dados de vocês, pode ser pelo PGAdmin. Aqui vocês lembram que a gente cadastrou um Xande, eu cadastrei esse Xande com um X maiúsculo, né? Eu cadastrei Xande e a senha do Xande eu cadastrei 54321. Vamos ver se vai passar agora. Vou clicar aqui em entrar. Ah lá, pessoal, ó. Ele já acessou o menu. Se eu alterar algum campo ali, ó, vou executar ele aqui. Se eu alterar algum campo aqui, se eu botar aqui Xande e botar aqui 543219, vamos ver se ele vai existir. Usuário ou senha inválidos. Então, pessoal, na aula de hoje a gente aprendeu aí a autenticar o usuário e deixar ele passar pela tela de menu
né? Só se ele tiver usuário no banco de dados. Na próxima aula, pessoal, agora a gente vai ver qual é que é o problema dessa implementação que a gente fez aí, tá? A gente vai ver uma vulnerabilidade no nosso software que a gente fez aí. Eu espero vocês nas próximas aulas. Tá ficando bom, tá ficando bom. Espero que vocês estejam aprendendo aí bastante a parte do banco de dados, né? A gente tá vendo ela, a gente começou simples e agora a gente já tá dificultando a mais até a gente chegar numa curva de aprendizado bacana aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e vejo vocês na próxima aula.